Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz. 10 de maio de 2023, nessa quarta-feira, nós celebramos hoje também a memória de São João de Ávila, presbítero e doutor da Igreja. E pedimos a Deus que abençoe e ilumine. O evangelho que nós temos é de João, capítulo 15, versículos de 1 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim dá fruto, Ele o corta, e todo ramo que dá fruto, Ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar frutos, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes e vos será dado. Nisso meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus agora usa uma referência. As coisas são sempre muito ligadas a uma realidade fundamental, que é a da união e comunhão. Estar unidos a Deus, considerar que Deus é a nossa fonte de alimento, que é a nossa segurança, que é o nosso ponto de apoio, de que é de lá que nós devemos nos nutrir. Por isso Jesus diz: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Então Jesus é uma videira. A videira é o símbolo do povo de Deus do Antigo Testamento. O povo de Deus, o povo de Israel era simbolizado por uma videira, viu? E Deus é que cuida desta videira, que é Jesus Cristo. Então Jesus, usando esse paralelo, essa parábola, Jesus está querendo dizer que, olha, eu sou a videira e tem um Deus que é Pai, que cuida dessa videira. E vós sois os ramos. E a função de vocês ligados a mim é produzir frutos. E que o vosso fruto permaneça. Para isso a poda. A poda não é ferir, a intenção não é ferir, machucar, mas é limpar para que tenha condições de produzir mais frutos. Por isso que Jesus diz: vós estáis limpos, porque estão alimentados com a minha palavra. Então a minha palavra podou vocês, limpou vocês, para que vocês produzam mais frutos. E com um detalhe interessante, a videira não produz frutos para si mesma, né? Ela produz frutos para alimentar o outro, o diferente. Viu? Então quer dizer, nós que estamos ligados a Jesus, que Deus cuida dele, temos a missão de que, alimentando-nos dele, alimentando-nos desse tronco, dessa videira, a gente seja capaz de produzir frutos para alimentar o outro. Mas é preciso estar em comunhão, ligados e se alimentando com Jesus. Se a gente não produz frutos, nós somos cortados e jogados fora. Mas se nós estamos pregados em Jesus, estamos ligados a Ele, estamos nos alimentando dele, que é cuidado pelo Pai, nós nos tornamos capazes de produzir frutos. E os frutos são os gestos de bondade e misericórdia que você faz diante do próximo. Os frutos são isso. Os frutos são os gestos, atitudes e o comportamento que você faz para que você tenha condições de alimentar o outro. E se eu perco a possibilidade, as condições de alimentar o outro, de produzir bons frutos, eu corro o risco de perder a vida, de perder a oportunidade da eternidade, de perder a chance de estar aqui, de perder a história e a oportunidade de fazer uma história. O difícil da vida é que às vezes a gente perde a história,
às vezes a gente perde a possibilidade de ser alguém, de fazer o bem, de ajudar, de contribuir, de colaborar. A gente perde a oportunidade de dar uma chance para que a vida seja abençoada por Deus. Por isso a nossa necessidade de convivência, a nossa necessidade de se alimentar na fé, a nossa necessidade de ouvir a palavra de Jesus. E é interessante que a palavra de Jesus é aquilo que Ele me dá para que eu seja podado e limpo. E agora, podado e limpo, eu tenho condições de trabalhar, de agir, de partilhar, de transmitir, de dividir, de servir, de realizar coisas que Deus espera que cada um de nós faça. Nesse mundo, no mundo que nós vivemos, em que nós muitas vezes somos educados para consumir, a gente é convidado agora a não mais pensar em consumir, mas pensar em servir, pensar em produzir frutos, em fazer o bem ao outro, pensar em contribuir para que o outro se alimente daquilo que é o mesmo alimento que eu tenho. E que eu agora, através da palavra de Jesus pregado nessa videira, que é cuidada por Deus, eu possa aliviar um pouco as dores do meu coração, eu aprender a ter mais convicção, lutar por aquilo que a gente acredita, não desistir com facilidade, porque a gente corre o risco hoje de desistir com muita facilidade, mas pedir a Deus discernimento, pedir a Deus que nos guie, que não nos deixe no mundo da esterilidade, da insensibilidade, da indiferença, mas que a gente possa ter a luz de Deus, que nos guia, fortalece, nos protege, nos orienta, nos ajuda a ter uma vida, uma história com dignidade, com paz, com esperança, uma vida com sabedoria e uma vida em que a gente vai percebendo como que Jesus é preocupado conosco, como que Jesus nos quer bem, como que Jesus busca nos salvar, como que Jesus quer que a gente se organize nesse mundo. E que independente das novidades do mundo de hoje, das coisas que nós temos, a gente sempre pense quais são os frutos que eu produzo. Às vezes o fruto que você produz é aquilo que você faz o mês inteiro trabalhando e tudo que você ganha você coloca à disposição da sua família sem reservar nada para você. Talvez o seu fruto é o bem que você faz a uma comunidade, a uma igreja, a uma realidade humana, o bem que você faz ao próximo, a pessoa que te quer bem, que você quer bem também. E nesse contexto, nessa busca, nessa luta, a gente vai abrindo o nosso coração para que Deus esteja presente na vida de cada um de nós, para que a gente nunca se desligue dessa videira, que a gente nunca se desapegue da palavra de Deus, que a gente nunca desista de ouvir o que Deus tem para nos dizer, que a gente nunca se esqueça daquilo que Deus espera que cada um de nós faça. Viu? E o que Deus quer que cada um de nós faça é que nós sejamos amados, que a gente o ame e permita que Ele nos ame, que a gente ame o próximo, permita que o próximo nos ame, e nessa convivência, nessa comunhão, apesar do mundo estressado, cansado, angustiado, ansioso em que nós vivemos, a gente tem a paz de Jesus. Viu? E que essa paz de Jesus não deixe o nosso coração perturbado e muito menos intimidado pelas dificuldades da vida, pelas durezas da história, por aquilo que às vezes nos tira a paz e a esperança. Que Deus ilumine e abençoe a cada um de nós, guie o nosso coração. Um abraço e até mais.